Vamos dar início ao nosso segundo dia de curso nível 1, reciclagem nível 3, da Escola Nacional de Treinadores do Brasil. E hoje eu tenho um prazer muito grande e orgulho, de estar recebendo para mim, um dos grandes mestres, grandes técnicos do basquete mundial aqui no nosso clube. Alguns anos atrás, vou falar bastantes anos, vamos dizer 10, 15 anos atrás, quando a gente tinha e continua, tendo aquela mania de querer sempre mais, aprender sempre mais. Uma viagem para Angola, um técnico me falou: compra esse livro, que esse é um dos melhores livros de basquete sobre defesa que eu já li. E eu realmente comprei esse livro e aprendi muito com ele. E depois passei esse livro para alguns companheiros, cheguei a comprar de presente para outros técnicos, amigos. E para mim passou a ser quase um livro de cabeceira com relação à defesa. Durante os anos que eu trabalhei, principalmente com a equipe adulta, porque é um livro completo com relação à defesa individual. E como é que é a vida, A gente, depois de alguns anos, está recebendo o autor desse livro aqui no Minas, Winning Defense. É uma Bíblia para mim com relação à defesa, e eu já falei isso do Coach Harris, e é um prazer estar recebendo ele aqui no Minas e aqui principalmente no Brasil, para ensinar um pouco que tem desse livro aí para os técnicos brasileiros, para a gente fazer o nosso basquete cada vez melhor. Muito obrigado pela sua presença. Eu vou tentar fazer a tradução, Dante vai ajudar. Vocês desculpem se não for ao pé da letra, porque não é o forte ser um tradutor, mas vamos tentar fazer o possível, e o Dante vai ajudar, e os atletas também que entendem inglês. Welcome to all of you here, and I want to tell you first a few points about being a coach. Primeiro queria falar alguns pontos sobre ser um treinador. First of all, you are a very important person in the lives of every person, boy or girl, that you coach. Você é uma pessoa muito importante, na vida desses meninos e meninas. And with that becomes a responsibility for you not only to do the best that you can do as a coach, but to be the best teacher and person that you can be. É muito importante não ser o melhor técnico, mas ser a melhor pessoa que você pode ser. You may think a lot of times that they're not listening or they're not watching, but they are. Muitas vezes você pensa que eles não estão vendo, não estão ouvindo, mas eles estão. And over the course of my life, I have coached around 3,500 games. Durante toda a sua carreira, ele dirigiu mais ou menos 3.500 jogos. I've coached over 50 years. Ele dirigiu quase 50 anos. And the most important things that I remember are not the big games that we won. Ele não lembra uma coisa que ele não lembra muito é das grandes vitórias que ele ganhou, mas or the big games that we lost. Ou dos grandes jogos que ele perdeu. I remember nothing about most of the games.
não lembra muito a maior parte dos jogos. And about some of the games, em alguns jogos, and most of what I think I remember isn't even correct when I read the newspaper from 10 or 30 or 40 years ago. E alguns que ele lembra de ter lido, né, 30, 40 anos atrás nos jornais, né? So what you think is so important to you right now, before and after every game that you coach, is not as important as one thing. A coisa mais importante dos jogos que você vai dirigir, né, and that one thing is the relationships that you establish. As relações que você vai estabelecer. When you do it right. Quando você fizer certo, né? The most important things to me now are not the basketballs with all the autographs and the trophies and the championships. It's when I hear from one of the players that I coached, either telephone or email, from 40, 45 years ago or 20 years ago. Porque a coisa mais importante não são os troféus, os campeonatos, as medalhas, as vitórias, e sim quando um jogador de 40 anos atrás, 30 anos atrás, telefona ou manda um e-mail. For example, a month ago I played golf with a player that played for me 45 years ago. Mês atrás, ele jogou golfe com um jogador que jogou com ele 45 anos atrás. And we also played with his son. E ele também jogou com seu filho. And afterwards, we went to see his grandson play in high school. E depois, né, o seu neto, né, vai estar jogando no high school. Então, quer dizer, olha, o jogador, o filho e o neto, né, ele participando dessas gerações. So that's a relationship. Esse é o tipo de relações que ele fala. Né? Okay. Now, he said, Flavio said that I taught about defense, but basketball is about balance. Ele falou que eu vou falar sobre defesa, né, que é o tema dele, mas basquetebol é equilíbrio. You cannot win 0-0. Você não ganha 0-0, placar 0-0. So you have to be able to score points. Você tem que estar pontuando, você tem que fazer pontos, tem que estar propício a fazer pontos. Everybody says defense wins games, but they don't win games unless the offense gets you close enough that the defense can, at that point, make a difference. Ele fala que defesa todo mundo fala que defesa ganha jogos, mas não quanto o ataque esteja tão perto a essa defesa. Quer dizer, não pode ter uma diferença muito grande entre a defesa e o ataque. Mas basicamente é isso. A good example of this is the recent NBA championships. How many of you were able to see some of the Dallas Mavericks, Miami Heat championship series? Um exemplo é a final da NBA. Quem aqui assistiu aos jogos finais da NBA? That's good, and especially good for muito bom, principalmente os jogadores. Yes, because you really get to be better 3 ways.
Então, isso é muito bom, porque esse é o caminho, né, para você melhorar. One is you really have to work hard. Tem que trabalhar duro. Two is you have to listen to the coach. E a segunda tem que escutar o seu técnico. And three, you have to watch good players play. E a terceira tem que ver bons jogadores jogando. Now, they're all important. All those are important. In the end, it will be how hard you're willing to work and how much time you're willing to put in to do it the way the good coaches tell you to do it. Então, no final, você vai ver o trabalho duro é o tanto que o técnico te pediu para que você melhore, e isso vai ter um resultado. So, we're going to talk today and tomorrow, not just about defense, we're going to talk about offense as well. Ele vai falar hoje e amanhã sobre defesa, não vai falar tanto sobre ataque. Because you have to have balance in offense and defense. Você tem que ter equilíbrio entre ataque e defesa. And coaches, you have to have balance in your life. E técnicos, vocês têm que ter equilíbrio nas suas vidas. You have to have a balance of criticism and praise for your players. Você tem que ter essa palavra crítico e ao mesmo tempo afeição. Você tem que ter duro e passar a mão. Tem que ter, né, equilíbrio. Now, the reason I say that is this. Too many times I see, particularly, Duas vezes, particularmente, ele viu. I don't want to say just foreign players from the United States, but a lot of the European coaches, for example. Não quero falar dos técnicos americanos, mas alguns técnicos europeus seem to coach mad. O técnico com raiva é totalmente louco. Né? Yeah, you can't coach angry. Você não pode dirigir um jogo nervoso, com raiva. This is a good job, and you're doing a good thing. Esse é um grande trabalho. Você faz uma grande coisa, But now listen to this and remember this. Vocês têm que lembrar disso que ele vai falar. When players make a mistake on the floor, and they're going to make mistakes. E quando os jogadores fizeram um erro na quadra, e eles vão fazer um erro na quadra. And it doesn't matter who they are. I've coached some Não of the importa quem seja. best players in the history of the game. I was the last coach for Magic Johnson. I was the first coach for Kobe Bryant. I've coached about 10 players who are in the NBA Basketball Hall of Fame. E ele, não importa quem seja, ele dirigiu o Magic Johnson na sua última temporada, Kobe Bryant nas suas primeiras temporadas, 10 jogadores durante aqueles fazem parte do Hall da Fame. 8 years with Dirk Nowitzki, 5 years with Jason Terry, 4 years with Steve Nash. Ele dirigiu Nowitzki 5 anos, Jason Terry, Steve Nash por alguns anos, todos esses jogadores. One thing they all had in common is that they all made mistakes. E uma das coisas que todos eles têm em comum é que todos eles cometem erros. So your players are going to make mistakes, and you know what? In 50 years, I made a whole lot of them too. E ele, 50 anos, né? Que ele fez. Agora eu me perdi aqui. Ele errou muito mais nos 50 anos de carreira do que nos jogadores. So we're all going to make mistakes. But here's what happens. The coach, a lot of coaches, muitos técnicos, they're sitting on the bench
and a player makes a mistake, And ele senta no banco e quando o jogador faz um erro, comete um erro, and the coach gets up and e o técnico quer fazer isso que ele fez aí agora. what's he doing? O que ele está fazendo? He's telling the fans, it wasn't my fault. Ele está falando para a torcida, né? Isso não foi um erro meu. No, you can't do that. Você não pode fazer isso. You do the good things together, you do the bad things together, you support your players. E você tem que fazer boas coisas juntos, más coisas juntos. Você tem que fazer tudo juntos. When you make corrections, you don't do it that way. Quando você faz correção, você não faz desse jeito. And you never coach to the crowd. E você não faz isso para a torcida. Coach your players. Faz. And go ahead. Treine os seus jogadores. What you don't want to do ever is to divorce yourself from what the players are doing to make yourself look good. Você tem que fazer, você não pode se divorciar, separar aquilo que você faz daquilo que os jogadores fazem bem. Because I will promise you, when they win the big game for you, Porque ele promete que os jogadores vão ganhar grandes jogos para você. you're going to want to act like you're one of them at that point. E nessa hora você vai querer ser um deles também. And so you're also one of them when they make a mistake or when they lose. Então você tem que ser um deles também quando você comete um erro ou quando você perde. Bottom line is that when you coach, you don't want to overreact to things that go on the court. Quando você está dirigindo, você não pode reagir às coisas que estão acontecendo na quadra. Correct the mistakes at a timeout, Corrija as coisas no tempo, quando você pedir um tempo, but maintain your mental balance, você tem que manter o seu equilíbrio emocional, and that way you're always in the game. porque aí você vai estar sempre no jogo. Né? But when you're up and down, demonstrating, yelling, and going crazy, you're not thinking about the next step. Quando você está gritando, levantando, sentando, achando ruim e tal, você não está pensando no próximo passo que vai acontecer. And last of all, make the game interesting and fun for your players, and especially the younger that they are. Faça o jogo ser interessante e motivante, né, para os seus jogadores, tá? Principalmente para aqueles mais jovens. These boys down here, you never should be yelling loud at these players at this age. Você nunca deve gritar com jogadores nessa idade. What happens is that if players have a good experience when they're young and like to play, then they'll continue to practice and work and get better. Então, quando os jogadores estão fazendo, eles têm que continuar treinando. Então, ele tem que ter uma boa experiência para que eles possam continuar treinando e melhorando na sua carreira esportiva. Né? Otherwise, they'll quit playing and they'll do computer games because the computer game